Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui em mais uma pastoral. Pastoral é esse vídeo rápido para uma breve meditação que eu publico a cada domingo. Hoje estamos no primeiro domingo de outubro. E outubro é o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro. 31 de outubro de 1517 é o marco histórico da Reforma Protestante. Hoje nós vamos tratar de um dos cinco solas que compõem os solas da Reforma Protestante. É um chamado à ideia de que somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura ou somente a Escritura, somente por Cristo, somente a Deus devemos dar glória. Os cinco solas são conhecidos como marcos, aspectos fundamentais naquilo que a Reforma Protestante tinha como base, como fundamento. A cada domingo, nos próximos 5 domingos, a contar de hoje, nós vamos falar sobre um desses solas. Hoje vamos falar sobre sola gratia. Você sabe o que significa a graça de Deus. De modo geral, a gente fala da graça e a gente fala da graça de Deus como sendo um favor imerecido. Me diz aí, será que isso está certo? Será que a graça de fato é isso? É um benefício para alguém que não merecia? Eu diria que sim. Eu diria que olhando para as escrituras e observando a antropologia, ou seja, os aspectos constituintes que a Bíblia fala acerca do homem, a antropologia bíblica, quando eu olho eu percebo, o homem de fato não merecia um Deus que o amasse, um Deus que se entregasse como homem em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados. A graça fala muito a respeito disso. Fala sobre a providência de Deus que todos os dias nos sustenta, todos os dias age em favor de nós, nos dando o sol, o calor, o frio, a água, a chuva, os alimentos. Tudo isso faz parte da providência de Deus e revela um Deus gracioso com todos, com aqueles que creem e com aqueles que não creem. A isso nós chamamos de graça comum. Mas existe um aspecto desta graça que ela é específico, que fala acerca da redenção, de um Deus que estabeleceu um plano, uma ação na história para que o homem fosse redimido, perdoado dos seus pecados. Pecados que vemos cometendo desde do Éden, desde a ação pecaminosa de Adão e Eva. Então, seria correto eu dizer que a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos, isso pode ser considerado a graça de Deus, aquilo que Deus nos dá sem que haja em nós nenhum mérito. Sim e não. É verdade. A graça é um favor imerecido. Mas se nós compreendermos a graça só desta forma, corremos o risco de imputarmos a nós uma condição neutra. Deixa eu explicar isso. É como se você passasse diante de uma pessoa mendigando, uma pessoa mendicante, uma pessoa que estava ali necessitada, que você não soubesse nada a respeito dela, se você não tivesse nenhuma relação com essa pessoa, nunca tivesse convivido com ela, e você passasse por aquela pessoa e entregasse a ela um benefício, um presente, uma dádiva. Aquela pessoa não fez nada por merecer e estaria recebendo de você um benefício. É assim que nós costumeiramente tratamos a graça, como algo ofertado por nós sem que nós nada merecêssemos. Mas a graça fala de algo mais grave, mais profundo e mais complexo. É algo que ultrapassa a ideia de um posicionamento neutro, de alguém que não merecia e recebeu. Estamos falando de alguém, e por isso eu chamei a antropologia bíblica, porque quando a gente olha para aquilo que a Bíblia fala acerca dos homens, do homem, da humanidade, vemos que o homem é mais do que esse ser neutro, que está ali sem merecer e recebe um favor de alguém. É mais do que isso. É alguém que ofendeu a Deus. É alguém que se colocou como inimigo de Deus, que agiu contra Deus, em hostilidade a Deus. Então, essa condição, ou essa ideia, esse conceito de que nós não merecíamos e recebemos, é aprofundado. Porque não foi somente isso. Nós merecíamos eternamente estarmos longe da presença desse Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, merecíamos então a eternidade longe de Deus,
o inferno. Estamos falando, então, de uma pessoa, ou seja, de um emblema acerca de quem nós somos, de uma pessoa má, perversa, que age contra Deus. É como se alguém te fizesse muito mal, alguém fosse hostil a você, alguém quisesse agir contra você e você ainda assim agisse em benefício dessa pessoa. É mais do que passar por alguém que é neutro e você oferecer um favor. É oferecer um favor a alguém que agiu contra você. É oferecer um favor para alguém que te odiou. É oferecer um favor maior, um favor incomparável, que é Deus se tornando carne e habitando entre nós e morrendo na cruz pelos nossos pecados, sendo que nós odiávamos esse Deus, repudiávamos esse Deus, tínhamos uma ação contra este Deus. E ainda assim, ele nos amou. Isso é graça. É mais do que um favor imerecido. É um favor imerecido à pessoa ou a alguém que agiu de forma a revelar a sua inimizade, a sua hostilidade, o seu desrespeito a alguém que decidiu nos amar. Hoje, no primeiro domingo de outubro, fazendo menção aos 5 solas da Reforma Protestante, lembramos do significado da graça. O amor de alguém que amou o seu inimigo. Mais do que um favor imerecido, é aquele que nos substituiu, que ao invés de nos dar a punição, fez cair esta punição sobre si mesmo. Isso é graça. O sacrifício de Cristo revela um homem incapaz de se reconciliar com Deus, mas que pela graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, fomos reconciliados. Celebre neste domingo a graça de Deus, que amou inimigos e os transformou em filhos em Cristo Jesus. Deus abençoe e até o próximo domingo.